E aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta agora com a aula prática sobre construtores. Como sempre, eu tenho aqui do lado a minha ideia aberta do IntelliJ. Isso aqui é o que a gente tinha feito na aula passada. Eu tinha feito um método principal que criava dois objetos da classe pessoa, dois objetos da classe conta, tinha que atribuir na mão os valores dos atributos, porque eu não tinha construtor, extrato das duas, depois sacava, transferia alguns dinheiros de cada uma das contas, e no fim eu simulava uma execução do cheque especial. Lembra do cheque especial, que foi o exercício da última aula? Para quem não fez, aqui está a resposta do cheque especial. O cheque especial é um método da classe conta, então aqui dentro da classe conta eu tenho atributos e métodos, ainda não tenho construtor, ainda vou fazer os construtores. Onde eles vão ficar? Eles vão ficar aqui no meio. Enquanto isso, tenho métodos. O último método é o método cheque especial, que recebe um juro como parâmetro, do tipo double. Se juro é 0,5, por exemplo, quer dizer que eu vou tirar 0,5% do saldo a cada vez que eu entrar no cheque especial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o saldo for menor que zero, eu simplesmente faço o quê? Que o saldo vai receber o próprio saldo mais X% do meu saldo, mais juro por cento do meu saldo. Então, essa quantidade aqui, multiplicada pelo saldo que eu tenho agora, dividido por 100, porque é uma porcentagem. Se for 0,5, vai ser 0,5%. Então, pego essa quantidade e somo ao próprio saldo. E isso só se o saldo for negativo. Então, se eu somo algo negativo ao saldo que já é negativo, ele vai ficar ainda mais negativo. Ok? Mas então vamos para a aula de hoje. Vou chegar aqui na classe pessoa e vou implementar um construtor para a classe pessoa. Como se chama o construtor da classe pessoa? Pessoa. Então, eu vou ter um construtor aqui que simplesmente imprime uma mensagem na tela. System.out.println, nova pessoa cadastrada no sistema. É só para a gente verificar se isso está realmente acontecendo. Então, criei um construtor. Só de eu fazer isso, eu vou executar o meu código e a gente já vai ver uma pequena mudança na saída. Aqui no comecinho da resposta, o que a gente vai ter? Nova pessoa cadastrada no sistema, nova pessoa cadastrada no sistema. Quando eu fazia aqui pessoa P1 igual a pessoa, antes eu usava o construtor padrão do Java. Agora eu não uso mais o padrão, eu uso esse construtor que eu fiz aqui na classe pessoa, ok? E aí, se eu quiser fazer um outro construtor que permite que eu receba os dados dessa pessoa como parâmetro, o que são os dados dessa pessoa? N vai ser o nome, C vai ser o CPF, I vai ser a idade, C vai ser o sexo dessa pessoa. O que eu vou fazer? This.nome recebe N. Notem que N é a variável que eu recebi como parâmetro. Nome é um atributo da classe conta, ok? São duas coisas diferentes. E aí, vai dar um errinho aqui, porque eu botei dois Cs. Não pode ter dois Cs. Então, string C, char C. É char S, na verdade. É S de sexo. E aí, esses três estão cinzas. Por que eles estão cinzas? Porque são variáveis que eu ainda não utilizei, mas vou utilizar já já. Então, this.cpf igual a C, this.idade igual a I, this.sexo igual a S. E aí, com isso, eu vou também botar essa mensagem aqui, avisando que eu criei. Mas aí eu já vou alterar aqui o meu método principal, porque é muito feio ficar passando esse monte de informação. Então, de cara, eu já vou botar aqui Hilário, é o nome dele, o CPF do Hilário, 18 anos, do sexo masculino. Então, não preciso mais desse monte de linha, só vou fazer isso aqui. Agora, a Alessandra, CPF da Alessandra, idade da Alessandra, sexo da Alessandra. Criei tudo, beleza, as pessoas já estão criadas. O IntelliJ fica colocando esses nomezinhos aqui na frente da variável, tá vendo? Ele está dizendo que N é o Hilário, porque lá eu tenho quais são os nomes das minhas variáveis. São N, que é o nome da pessoa, depois vem a variável C, que é o CPF, então ele só está dizendo aqui para mim, para eu não me perder,
qual é a variável que está recebendo cada um desses parâmetros que eu estou passando. Tá? Mas ele preencheu isso automaticamente, você não tem que ficar digitando i dois pontos, não, você só digita do lado entre aspas, o CPF entre aspas, o número e o sexo. Então agora vamos fazer o consultor da classe conta. O consultor da classe conta a gente vai fazer diferente, a gente vai usar uma funcionalidade do IntelliJ que também tem no NetBeans. No material da disciplina, que está no site lá para vocês, eu uso NetBeans. Então está escrito lá como fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora, só que no NetBeans. O que eu vou fazer agora? Estou com preguiça de digitar o código do consultor. Então eu vou chegar aqui, posso apertar o botão direito e vir em Generate, gerar, caso de vocês seja em português, e escolher o que? Consultor. Eu vou gerar um consultor. Ou, ao invés disso, eu venho aqui em cima, Code, de código, e eu coloco Generate, que é a mesma coisa que apertar o botão direito ali e apertar essa mesma opção. Vou gerar o quê? Vou gerar um consultor. Aí quando eu escolher o consultor, ele vai me dizer quais parâmetros eu quero receber nesse consultor. Eu quero obrigar o cara a receber uma string e um número. Aí, se eu quiser mais de um para selecionar, eu seguro Ctrl e aperto o outro cara que eu quero. Então vou obrigar ele a ter um número e um titular. E aí, ok, o que ele vai fazer? Já criou para mim um consultor da classe conta, ele botou esse consultor como público. Já falei para vocês que mais para frente a gente vai entender o que é esse público. Você pode tirar se você não se sente confortável com ele, ou pode deixar, não tem problema. Mas enfim, ele está recebendo já uma string número, uma pessoa titular e já salvou essas informações aqui, que é o código que eu teria que fazer na mão. E ele já está me relatando dois problemas aqui, que provavelmente acontecem por quê? Porque depois do momento que eu crio um consultor e digo que ele vai ter esses dois parâmetros, eu não posso mais usar o consultor padrão. E aqui no banco.java eu estou usando o consultor padrão, tá vendo? Sem parâmetro. Então a gente vai ter que consertar isso. Mas antes disso eu vou fazer um novo construtor. Então botão direito aqui, Generate, outro construtor, vou receber número, titular e limite. Ok? Então o outro consultor está pronto, agora eu tenho que acertar o meu banco.java, que é o meu método principal. Eu não tenho mais o consultor padrão, então eu vou receber como parâmetro aqui número da conta, titular da conta, então a primeira conta pertence a C1, E2, e aí vocês podem ver que os errinhos sumiram, não tem mais nada vermelhinho. Se eu voltar aqui, os dois problemas relatados já sumiram também. E aí, se eu executo isso aqui exatamente do jeito que estava, o que vai acontecer? Deixa eu só tirar esses 365 dias aqui, que é muito tempo, vou voltar só para 30. Vou executar e vamos ver o que vai sair de diferente no nosso código. Chegar aqui para cima, vamos lá. Primeira coisa que ele fez foi imprimir nova pessoa cadastrada. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu aqui nesse consultor. O consultor da classe pessoa que recebe 4 parâmetros, cadê ele? Está aqui. Ele está imprimindo nova pessoa cadastrada no sistema. Então ele passou por esse consultor e imprimiu. No segundo consultor ele vai imprimir também. Ok? Mas em ambos os casos ele usou esse consultor aqui, que é o que tem 4 parâmetros. Ele não usou esse de cima, porque eu não criei nenhum objeto da classe pessoa sem parâmetros. Depois, ele no consultor da conta não imprime nada, então ele foi direto para essa parte aqui do extrato. Então ele fez tudo o que tinha que fazer, só que agora com o código muito mais limpo. O código do nosso main está muito mais bonitinho, não tem mais aquele monte de atribuição aqui. Essa é uma das principais vantagens da gente implementar o construtor. E agora o dever de casa, vocês não vão escapar de novo. E o dever de casa hoje é um pouco mais extenso que o da aula passada. Vocês vão ter que implementar uma nova classe nesse projeto, chamada Data. A classe Data vai ter 3 números inteiros, dia, mês e ano. Você vai ter que fazer um consultor para essa classe que recebe tanto o dia quanto o mês quanto o ano. Eu não posso criar uma data no meu sistema sem essas 3 informações. Você vai ter um método na classe Data que imprime uma data no formato dia, barra, mês, barra, ano. Então, você tem uma classe Data, por exemplo, que o dia é 4, o mês é 12 e o ano é 1981. Imagina que eu tenho um objeto da classe Data chamado D1. Se eu fizer D1.imprimir, eu vou querer que saia na tela 4/12/1981, 4 de dezembro de 1981, ok? Então vocês vão ter uma classe chamada Data,
com dia, mês e ano, todos inteiros. Vocês vão ter um construtor que recebe os 3 parâmetros, dia, mês e ano. Vocês vão ter um método chamado imprimir, que vai imprimir a data no formato dia, barra mês, barra ano. Vocês vão ter que fazer esse método e testar esse método. Então, vai lá no main e testa se esse método de imprimir está realmente funcionando. E, por fim, a quarta coisa que vocês vão ter que fazer de exercício é alterar a classe pessoa. Hoje, na classe pessoa, eu tenho um int idade. Só que a idade muda com o passar dos anos. Então, não é correto eu salvar a idade da pessoa. Então, você não vai salvar a idade da pessoa. Você vai salvar o quê? A data de nascimento da pessoa. Então, uma pessoa, ao invés de nome, CPF, sexo, idade, vai ter nome, CPF, sexo e data de nascimento, que vai ser uma variável do tipo data, que é a classe que você acabou de criar. Assim como você tinha na conta um titular que era do tipo pessoa, agora na classe pessoa você vai ter uma data de nascimento que vai ser do tipo data, que é essa classe que você está criando agora. Já que uma pessoa não tem mais idade, uma pessoa tem apenas a data de nascimento, você já pode criar também um método na classe pessoa que vai dizer a idade dessa pessoa. Então, dentro da classe pessoa, você vai ter um método chamado idade, que retorna a idade dela. Para saber a idade de uma pessoa, você precisa da data de nascimento dela, certo? Certo, e você agora vai ter essa informação. Mas isso é suficiente? Não. Falta o quê? Falta eu saber que dia é hoje. Então, quando eu chamar o método idade de uma certa pessoa, por exemplo, p1.idade, qual é a idade de p1? Eu vou ter que passar como parâmetro uma data dizendo que dia é hoje. Então, eu vou passar um objeto da classe data com a data atual, que vai ter um dia atual, um mês atual e um ano atual. E aí, através dessas informações e através da data de nascimento da pessoa que já está na classe pessoa, você vai ter que fazer uma continha para dizer quantos anos ela tem. Ok? Eu, por exemplo, nasci 4 de dezembro de 81. Passo o dia de hoje. Que dia é hoje? Vamos supor que hoje é 20 de outubro de 2020. 20 de outubro de 2020 e uma pessoa que nasceu em 4 de dezembro de 81, quantos anos essa pessoa tem? 18. Ok? É só você fazer essa conta simples e retornar a idade da pessoa. Tudo bem? Até a aula que vem.